Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje nós teremos um vídeo um pouco diferente. É um vídeo que eu fiz em colaboração com o Pedro. Ele também tem um canal no YouTube onde fala de Power BI, Power Apps e Power Automate. E nós fizemos um projeto em conjunto, onde ele conectará o Power BI em um arquivo Excel do OneDrive. Eu criarei um app dentro do Power BI integrado para adicionar anotações aos registros e no final ele vai configurar um fluxo do Power Automate que vai atualizar o Power BI sempre que o arquivo Excel for editado. Então é um vídeo super completo e já merece o seu like, sua inscrição e seu comentário, tanto no meu canal quanto no do Pedro. Então vou passar a bola para o Pedro e nos vemos logo. Até mais! Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender como integrar um aplicativo do Power Apps dentro do Power BI, ok? E depois fazer uma sincronização via fluxo do Power Automate para quando esse arquivo, essa base receber alguma nova informação, ele mandar um sinal de atualização para o Power BI Online. E para fazer isso também nós iremos direcionar uma base que está de forma local, fazendo o apontamento para o nosso SharePoint ou OneDrive. Eu vou ensinar um truque bem fácil de como fazer isso. Lembrando que esse vídeo ele está sendo feito em colaboração com o Rudimar, como eu mencionei no começo do vídeo, e o link do canal dele ficará aqui na descrição. Bom, então já tem um dashboard montado aqui com a base fictícia, inclusive isso daqui, esse dashboard ele foi montado com base no curso de design de dashboards para Power BI com Figma, que é um curso gratuito, vou deixar aqui nos cards para você assistir às aulas, recomendo bastante, tá? Então tem um dashboard básico aqui, com algumas informações, tem a parte analítica, tá? E tudo isso foi feito com base em um Excel que está localmente na minha máquina, tá? Porém, vamos partir do seguinte ponto. Esse arquivo ele está na minha máquina, porém ele está dentro do meu OneDrive. E quando eu coloco um arquivo dentro do meu OneDrive, automaticamente ele já sincroniza com a nuvem. Então, tanto faz eu interagir com esse arquivo na nuvem ou localmente, toda alteração que eu fizer, ela vai estar sendo sincronizada entre ambas as interfaces, ok? Então, eu tenho esse arquivo local, mas eu também tenho ele aqui no meu OneDrive na nuvem, tá? E a gente vai fazer esse direcionamento básico. Eu sempre recomendo, quando a gente vai construir o nosso relatório, a gente faz o apontamento para a base local, porque ele vai processar com mais velocidade, a nuvem ela é um pouco mais lenta. Porém, qual a vantagem de se trabalhar com dados em nuvem? Porque eu não preciso de um gateway para fazer uma atualização. Como a informação ela está na nuvem, eu posso ir lá e fazer essa parametrização para ele atualizar automaticamente. Essa é uma dica muito interessante. Então perceba que aqui eu tenho minhas bases, ok? Eu tenho minha base e minhas dimensões. Está tudo no mesmo arquivo, eu coloquei ali para facilitar. Então, quando a gente vem na etapa source, perceba que aqui, essa primeira etapa é onde ele informa a base de dados, onde está nossa base de dados, o tipo, né? E onde está. Então, aqui, excel.workbook, file contents e o local da minha base, ok? Entretanto, eu tenho esse mesmo arquivo no meu OneDrive for Business. Então, eu posso vir aqui, ó, nos 3 pontos, tá? Detalhes. E aí, a gente copia esse caminho aqui, ó. Posso copiar esse caminho, tá? E aqui a gente vai alternar agora, tirar da base local para colocar na base online. E o truque é super simples, tá? Você vai apenas precisar vir aqui onde está file.contents e substituir file por web.content, sendo web com W maiúsculo. E aqui esse conteúdo entre as aspas, você vai substituir pelaquela informação que você acabou de copiar lá no OneDrive for Business. Quando eu dou um Enter, perceba, nada vai acontecer. Por quê? O conteúdo é exatamente o mesmo. Só que agora eu fiz esse redirecionamento. Ele não está mais puxando da minha máquina, e sim puxando do meu OneDrive for Business, tá? E aí tem
tem essa diferença sutil. No processamento de dados ele vai ser um pouco mais lento, tá? Por quê? Porque ele vai ser necessário consultar a web, tá? Mas aqui você vai ganhar nesse truque de automatização. Aqui então eu copiei todos, tá? Todos eu vou fazer essa substituição. Então aqui, ó, eu venho em Source, em todos eu faço essa pequena substituição e pronto, tá? A partir desse momento eu posso publicar esse meu arquivo e lá na nuvem a gente vai fazer a parametrização e vocês vão perceber a vantagem que é trabalhar com dados em nuvem, tá? Então deixa eu terminar aqui de fazer essa parametrização e já terminei, beleza? Vou fechar e aplicar, ele vai reprocessar, tá? O meu dashboard, justamente porque em tese são dados novos, embora contenham a mesma estrutura, então ele vai fazer esse reprocessamento, tá? E antes de eu dar continuidade, agora eu vou passar a bola para o Rudimar. O Rudimar ele vai ensinar como criar um aplicativo no Power Apps, integrando ele com o Power BI. E assim que ele finalizar, ele me devolve essa bola aí para eu continuar, ok? Então certinho aqui. E agora ele vai ensinar como fazer essa integração. Então aqui basicamente a gente vai inserir um aplicativo de follow-up, onde vai poder criar anotações sobre essas demandas, ok? Então, para facilitar a vida dele, eu vou publicar esse arquivo, vou publicar, salvar, ok? E após publicado, eu venho aqui, eu vou selecionar o Workspace, né? Eu já criei um Workspace aqui, ó, projeto colaborativo. Vou selecionar e vou publicar aqui, ó, publicando o projeto, finalizou. Sucesso, mas agora eu vou passar a bola para o Rudimar. Rudimar, é com você. Então vamos lá. Aqui eu estou com o dashboard que o Pedro me passou e a ideia é o seguinte, quando eu selecionar alguma dessas entradas aqui, dessas linhas que são as demandas, eu possa clicar e atribuir um comentário que seria um follow-up dessa demanda, né? Então aqui teria um app embarcado junto com esse dashboard, onde eu estaria anotando essa informação. Vamos dar uma olhada nos arquivos que ele me passou para ver como que nós vamos fazer isso, para pensar como que isso vai ser feito. Aqui eu estou com um arquivo, que é o arquivo que ele está usando no dashboard, é o arquivo base de demandas. Então são todos os itens que estão lá naquela tabela. E aqui eu tenho um arquivo que seria para armazenar o follow-up. Ou seja, basicamente a ideia é dizer qual é o ID da demanda, que está aqui na coluna, né, demanda do outro arquivo, e adicionar uma coluna que seria as anotações. Então, uma anotação referente àquela demanda. Para fazer isso, nós vamos criar um aplicativo embarcado aqui no Power BI, que vai utilizar da integração do Power BI e do Power Apps para facilitar aí essa anotação de demandas. Depois, o usuário poder visualizar aqui dentro do Power BI essas anotações. Então, pegando aqui o dashboard, nós vamos em editar e vamos inserir um aplicativo aqui dentro e criá-lo em branco a partir do dashboard. A ideia é que esse aplicativo ocupe o espaço aqui embaixo, ó, esse espaço retangular, e não um quadrado no tamanho de aplicativo, para a gente ver até como customizar ele para caber aonde nós quisermos dentro do dashboard. Ele não precisa ser nem no formato tablet, nem no formato celular, e pode ter esse formato aí customizado. Colocando ele aqui embaixo, nós vamos deixar aqui o espaço para que a tabela seja mostrada e a gente não precise redimensionar essa tabela e depois tem que ficar aqui, ó, dando esse scroll aqui para o lado para poder ver todos os dados. Então eu já reduzi aqui o tamanho da tabela e eu vou inserir um aplicativo aqui com o visual do Power Apps para Power BI. Clicando aqui, ele já inseriu inclusive nesse espaço, já foi inteligente de ocupar o espaço que eu queria, mas caso tivesse inserido em outro local, eu poderia estar redimensionando facilmente. Inclusive, eu vou até redimensionar para facilitar aqui ler as instruções. Então, basicamente, é colocar ele aqui, colocar um campo de alguma das tabelas que eu quero passar para dentro do Power Apps como entrada, e depois criar um app em branco ou selecionar um app existente.
O campo que eu vou passar aqui para dentro é justamente a demanda, que é o ID da demanda, né? Até se eu olhar aqui na tabela, eu consigo ver que o campo utilizado para passar esse ID aqui, quando eu passo o mouse aqui em cima, ó, é o F_base demanda. Então, por isso, eu vou passar esse campo aqui para dentro, ó, passando aqui demanda para dentro do Power Apps Data. Vou só aumentar aqui. Agora que eu passei, o passo vai ser selecionar um aplicativo existente ou criar um novo. Então, eu vou criar um novo para começarmos do total zero. Clicando aqui em criar novo, ele vai me redirecionar para o make.powerapps e vai me dar um aplicativo recém-criado. Dentro dele, nós vamos perceber algumas coisas que não tem no aplicativo lá quando a gente cria pelo make.powerapps. Veja só, ele já me trouxe uma galeria com as demandas, com os IDs das demandas, olha só. E aqui na esquerda, eu consigo perceber esse Power BI Integration. Isso é algo que não vem lá dentro dos aplicativos que nós criamos no site make.powerapps. Ele surge apenas quando nós criamos de dentro do Power BI. Então é muito importante, caso você queira interagir com os dados dentro do aplicativo, criar esse aplicativo de dentro do Power BI. Então essa integração está como base da galeria, né, como base de dados, Power BI Integration.data, e aqui dentro eu acesso justamente o thisItem.demanda. Olha só, então aquele ID é passado aqui para dentro do meu aplicativo. Se eu salvar, vou criar aqui, ó, app, anotação, demandas. Vou salvar e vou publicar. E ele vai aparecer lá dentro do Power BI e nós já vamos ver essa integração funcionando sem ter feito nada ainda. Então já está salvo, vamos voltar aqui no Power BI, já está carregando o aplicativo. Por enquanto eu vou puxar ele aqui para o lado, deixar aqui no formato de app mesmo, depois nós vamos redimensionar para ficar nesse espaço aqui. Olha só, está com todas as demandas aqui. Se eu clicar em uma delas, ele vai filtrar o meu aplicativo. Deixa eu também redimensionar a tabela, porque assim ficou ruim de ver. Então, vou colocar aqui. Ele vai filtrar os dados e passar aqui para dentro do meu aplicativo. E eu tenho acesso justamente àquela demanda. Olha só, vou fazer para outra aqui. Ó, cada vez que eu clico, ele seleciona. Se eu, por exemplo, se eu clicar Ctrl e selecionar várias, ele vai passar essas várias demandas aqui para dentro do app. E aqui é onde eu vou interagir com esses dados e salvar lá o nosso comentário na outra tabela. Isso acontece porque, olha só, aqui dentro do app, ele passa justamente essa coluna aqui, esse ID da demanda para dentro e é exibido aqui na galeria. Ok? Então agora vamos continuar a edição para fazer que seja possível registrar esse comentário. Então agora o que nós queremos fazer é quando um item for selecionado, a gente possa clicar aqui, ou até mesmo na mesma tela, e adicionar um comentário que vai ser adicionado na tabela follow-up aqui, que é nessa planilha do Excel que o Pedro adicionou lá no SharePoint e compartilhou comigo. Aqui nós já temos uma tabela criada, que é a tabela chamada dados, então nós queremos inserir o ID da demanda e a anotação aqui. Vamos lá então voltar para o nosso aplicativo para justamente fazer isso. Então basicamente aqui o que nós precisamos fazer é nos conectar lá na tabela de dados. Primeiro eu vou só redimensionar essa galeria aqui para mostrar o ID aqui num espaço menor e eu consegui preencher aqui já na mesma tela essas informações. Antes disso, a gente falou que vai fazer caber lá embaixo, então vamos mexer no tamanho do app para que ele fique naquele espaço lá embaixo. Então voltando aqui, deixa eu já colocar o app no local que eu quero. Então, colocando o app aqui embaixo novamente. Veja que ele está no formato celular, ele ainda está ocupando aquele espacinho aqui, mas a gente quer que ele fique desse tamanho aqui, ocupando esse espaço. Vamos dar uma olhada em que tamanho que ficou. Ficou mais ou menos 1123, vou arredondar aqui para 1120. Por uma altura de 206, que eu vou arredondar aqui para 200. Então esse vai ser o tamanho do meu app, que eu vou configurar lá nas configurações. Voltando aqui, em configurações, tela, eu consigo os dois formatos, de celular ou de tela. Eu vou trocar aqui já para ele ficar no formato deitado aqui. Mas eu não consigo mexer nos parâmetros de altura e largura do app ainda.
Então deixa ele aqui assim por enquanto. O app já se mudou o seu tamanho aqui. Vamos mexer aqui na altura e largura da tela mesmo. Ó. Fazer aqui tem a tela, né? Estou com a tela clicada. Aqui eu tenho altura e largura, então a altura eu vou colocar já 200, só fixar aqui 200. E largura vou colocar 1120. Então basicamente ó, ficou o app do tamanho que vai ocupar lá no meu Power BI. Então basta eu desenvolver pensando nesse tamanho aqui. Já vou redimensionar essa galeria aqui que mostra as minhas demandas. Vou até diminuir um pouco da altura dela, deixar um espaço bem pequeno para mostrar algumas demandas aqui. E quando eu clicar, nós vamos conseguir preencher os dados aqui do lado, as informações dessas demandas. Basicamente, vamos salvar e publicar só para ver como que vai refletir lá dentro do meu Power BI novamente. Então, arquivo, salvar e publicar. Voltando aqui no Power BI, deixa eu salvar aqui o Power BI. Dá um refresh na página para ver se ele vai puxar a nova versão do aplicativo com um novo tamanho e ver como que ele se encaixou aqui dentro, como que ele ficou. Ainda não buscou, deixa eu dar mais uns atualizar aqui. Agora sim, ó, já buscou o meu app no novo tamanho, ó, ocupando o espaço que eu redimensionei aqui, o tamanho do app. Eu consigo ver todas as demandas aqui, porque eu não tenho nenhuma selecionada, mas assim que eu seleciono, eu vejo a demanda, e ao clicar, então, nós vamos ver as anotações e poder adicionar uma nova anotação. Então, vamos voltar lá para o nosso aplicativo. Voltando aqui, vamos colocar uma galeria para ver as anotações e um formuláriozinho para criar uma nova. Antes disso, vamos conectar nas bases de dados necessárias, que no caso é o arquivo follow-up com a tabela dados lá dentro. Como esses arquivos estão no OneDrive pessoal, eu não estou conseguindo encontrar lá dentro do Power Apps. Então eu vou ter que migrar para um local compartilhado com todo mundo, onde o Power Apps vai deixar eu acessar. Para isso nós vamos colocar lá no site do SharePoint, então onde é colaborativo e todo mundo pode ter acesso, vai ficar mais fácil. Então vamos acessar o SharePoint. Depois o Pedro vai ter que mudar dentro do Power BI para poder apontar para esse arquivo nessa nova localização. Então para isso eu vou criar aqui um site de time mesmo, vou chamar de follow-up de demandas. Beleza, então vou adicionar aqui, adicionar outros donos. Estou adicionando aqui o Pedro como dono. Concluído. E vamos colocar o arquivo aqui em documentos. Deixa eu ver se é possível mover a partir daqui ou se eu tenho que fazer uma cópia. Mover para aqui dentro do OneDrive. Vamos encontrar aqui onde é que está os sites criados. Follow-up de demandas. Manter compartilhando com as mesmas pessoas e vou mover aqui. Movendo para lá. Deixa eu encontrar aqui onde que ele está. Vamos ver se já vai aparecer. Já apareceu aqui em documentos. E agora sim, dentro do Power Apps, eu vou conseguir conectar nele. Então vamos lá. Adicionar dados. Agora sim é SharePoint. Não, na verdade Excel ainda. Um Excel que está dentro do SharePoint, né? Então vamos lá, conectar. Procurar aqui onde está o site, né, de demandas. Então tá aqui, ó. Follow-up de demandas. Em documentos. E aqui em follow-up. Agora sim consegui conectar na tabela dados daquele documento. Vou conectar. Aqui pergunta se eu quero inserir uma nova coluna de ID gerada aqui pelo Power Apps ou escolher uma coluna única lá do Excel. Eu vou deixar inserir uma coluna automaticamente gerada pelo Power Apps. Então aqui eu vou conectar. Agora sim, trouxe a tabela aqui para dentro. Está aberta aqui. Deixa eu fechar já essas duas para não dar nenhum conflito. E eu vou inserir uma galeria aqui com os comentários, né, com os follow-ups nesse caso. Então é uma galeria vertical. Vou mover aqui para o lado. A base de dados vai ser essa tabela dados. Deixa eu mover aqui só para título e subtítulo mesmo. Então aqui nós temos as anotações, né? disitem.anotações e o disitem.demanda, que são as duas colunas lá daquela tabela.
Eu só vou trocar a ordem aqui, porque a demanda eu vou deixar em cima como título e as anotações eu vou deixar embaixo. Então eu colei o thisItem.demanda na label de cima e coloquei thisItem.anotações na label de baixo. Então basicamente essa vai ser a galeria de anotações. Eu vou fazer essa galeria ocupar aqui o tamanho restante e vou quebrar em duas colunas, ou seja, duas anotações por linha. Olha só, coloquei aqui no wrap, né, que é o número que ele vai quebrar. E aí coloquei 2, se tiver mais de uma anotação vai aparecer aqui. Por enquanto não tem nenhum filtro, ele está mostrando para todas as demandas. Deixa eu só colocar um fundo aqui diferente para separar um pouco as coisas. E agora nós vamos fazer justamente um filtro para mostrar apenas as anotações da demanda selecionada nessa galeria aqui. Ou seja, quando eu clicar numa demanda, ele vai mostrar as anotações daquela demanda em específico. Vamos redimensionar um pouco aqui também, para não ocupar tanto espaço. Aí vou aumentar aqui o tamanho da anotação, caso seja uma anotação maior. Essa seta depois nós vamos mudar para ser uma opção de editar ou deletar, alguma coisa assim. Então eu vou deixar aqui em cima pequenininha e vou aumentar aqui o espaço restante para essa anotação aqui. Então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. E vamos manter assim por enquanto. Só essa label aqui também vou aumentar um pouco a largura dela. Vou colocar alinhada no meio. E colocar um fundo diferente aqui para dar um destaque também no nome da demanda. Só diminuir um pouco aqui também. Vamos deixar assim por enquanto. E agora, né, colocar um filtro para quando eu selecionar essa demanda, mostrar apenas as anotações dela. Ainda tem poucos dados, vai ficar difícil de trabalhar e visualizar os resultados. Então, quem sabe, né, vamos adicionar uns dados, mesmo que manualmente, lá dentro do Excel, só para facilitar um pouco mais. Então, deixa eu copiar aqui o nome dessa demanda e vou botar uma anotação para ela mesmo. Então, aqui em Follow-ups, deixa eu abrir o arquivo novamente, colar aqui, colocar uma anotação. Foi falado com o cliente no dia X, ele vai dar retorno. Outra demanda, vou colocar para a mesma demanda aqui, para essa. Houve um problema com esta demanda, aguardando contato da gerência. E assim por diante, agora nós já temos duas de uma demanda, uma da outra. Vou colocar só mais uma aqui, trocar um número no final só para ser outra demanda. Teste de anotação para demanda. Pronto, agora eu vou fechar aqui. Voltando dentro do aplicativo, vou atualizar aqui minha base de dados para puxar essas informações e aí sim eu consegui implementar o filtro de uma forma mais fácil. Poder visualizar o que eu estou implementando. Está atualizando aqui a base de dados, já vai trazer essas informações. Pronto, acabou de trazer. Se você chegou até aqui, é porque está gostando do vídeo e está sendo útil de alguma forma. Então, para me ajudar, deixe seu like e a sua inscrição, que isso ajuda muito o canal a aparecer para outras pessoas, a ser mostrado pelo YouTube para outras pessoas que também têm interesse. Então, vou contar com o seu like, sua inscrição e seu comentário. Pode comentar qualquer coisa que já ajuda muito. Então, vamos voltar para o vídeo. Um deles veio em branco aqui, não sei o que aconteceu, mas não tem problema. Vamos implementar o filtro mesmo assim. E era para ser essa aqui, eu acho que foi quando eu colei de um jeito meio estranho. Deixa eu arrumar aqui. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Vou colocar aqui para 1088, que era o número que estava lá. Pronto. Acho que agora vai funcionar. Vou dar mais uma atualizada. Tá com algum problema aqui na busca dos dados, mas vamos seguir assim. Por isso eu não gosto tanto de usar Excel, às vezes ele dá uns bugs assim que a gente não sabe o que foi, mas vamos lá. Então, aqui a gente vai filtrar conforme a demanda selecionada aqui nessa galeria. Já vou renomear aqui para Gal Demandas. E essa aqui eu vou renomear para Gal Anotações.
Então, basicamente, o filtro vai ser o seguinte: filter, dados, demanda igual demandas ponto selected ponto demanda. Então ele vai filtrar apenas os itens para a demanda que for selecionada aqui. Então basta eu clicar aqui, ele vai filtrar aqui apenas as anotações dessa demanda. Vamos salvar e publicar para dar uma olhada como que isso vai ficar. Então arquivo, publicar. Lá dentro do Power BI que tem mais dados, né, tem mais demandas e vou poder ver essa integração funcionando. Com o app publicado, vamos dar uma olhada no Power BI se isso funcionou ou não. Então aqui, deixa eu dar um atualizar para buscar a versão mais nova do aplicativo, lembrando que às vezes tem que dar algumas atualizadas. Já me mostra um erro aqui falando que a demanda igual nulo não está suportada. Isso porque eu estou fazendo uma busca aqui nessa galeria, quando não tenho nenhuma demanda selecionada aqui ainda. E aí não tem nada selecionado, está passando nulo lá naquele filtro e deu esse errinho aqui. Então nós temos que tratar isso. Mas vamos ver ele funcionando. Vamos escolher uma demanda aqui, ó, 1088, por exemplo, né? É o que aqui tem dados lá. Então aqui na 1088 eu vou clicar dentro do dashboard. Ele vai passar para dentro do app através da integração. Como tem um item só na galeria, esse item vai ser automaticamente selecionado e vai me mostrar aqui, ó, justamente as demandas gravadas lá naquele Excel para esse item aqui, ó. Conseguimos ver as demandas. Vamos corrigir aquele erro lá que falou que valor nulo selecionado. Então, basicamente, nós vamos fazer o seguinte, vamos botar uma condição aqui e, ou seja, a demanda tem que ser igual ao valor selecionado e não é branco ou nulo no caso, né? Então, não is blank or error o valor selecionado aqui da demandas, ou seja, deixa eu botar isso aqui na frente, que ele vai avaliar primeiro essa condição aqui. Então ele vai ver primeiro se é branco ou erro. Se for branco ou erro que não tem nada selecionado, ele já vai retornar falso, né? E não vai fazer filtro nenhum, vai mostrar todos os dados. Inclusive agora até puxou o novo dado, voltou a funcionar aqui. Ok, agora nós já conseguimos filtrar a base de dados e ver os cadastros para essa demanda. Deixa eu dar um espacinho aqui, para não ficar tão próximo e não confundir um com o outro. Ok, agora vamos fazer a opção de cadastrar uma nova demanda. Para isso, vamos deixar um botãozinho de mais aqui para a pessoa justamente poder cadastrar. Então aqui eu vou deixar um espacinho e aí colocar um botão de mais aqui e nova demanda. Vou inserir um botão, colocar aqui um espaço restante, trocar o texto para nova demanda, não, desculpa, é nova anotação. Tirar a borda desse botão. Agora vamos adicionar aqui a fórmula nesse botão nova anotação, para quando eu clicar ele me mostrar um formulário onde eu vou criar uma nova anotação, né, justamente para essa demanda selecionada. Basicamente vamos fazer o seguinte, vamos inserir um formulário que vai preencher os dados lá naquela tabela. Então formulário de edição, vou puxar aqui para o lado para ele tampar aqui essas demandas. Então ele poder, quando eu clicar ele vai mostrar o formulário que vai estar por cima. Vou selecionar aqui a tabela de dados, aí ele já vai estar ligando o formulário com a tabela do Excel. Vou botar um fundo nele aqui também, só para ele não ficar transparente e o que está atrás atrapalhar no momento. Vou colocar aqui os campos, editar campos, e eu vou adicionar os campos que eu quero incluir, que no caso é a demanda e as anotações. Então adicionar, aí ele apareceu aqui a demanda e o espaço para as anotações. Clicando no formulário, eu vou fazer ele ter duas colunas, para aproveitar aqui o espacinho na tela. A demanda já vai ser essa demanda aqui, nós vamos fixar esse valor para o usuário não editar. E aqui é o espaço para as anotações. Então, eu vou reduzir um pouco mais essa coluna de demandas, porque a gente não vai precisar editar. Para isso, o que eu vou fazer? Vou clicar no formulário e colocar 4 colunas. Então, ele vai ficar aqui com um espacinho pequenininho para a demanda. E o anotações eu vou aumentar aqui para ocupar o espaço restante. Agora, quando eu clicar em nova anotação, basicamente eu vou chamar o formulário aqui, que é o Form 1, vou já renomear para
FRM de form, anotação, form anotação. Ó, quando eu renomeei ele acabou mexendo aqui no tamanho de novo, deixa eu refazer. Então quando eu clicar aqui eu vou dar um new form para criar um novo formulário e fazer a minha anotação. Então new form, form anotação. Aí agora que essa demanda já tem que ser a demanda selecionada aqui, esse valor. Então aqui, clicando no card, né, conforme ele tem os cards dentro dele, em default, o que eu vou colocar? Colocar a demanda selecionada aqui na galeria. Então eu vou aqui desbloquear esse cartão e colocar aqui gal demandas.selected.demanda. E aí já vai pegar a demanda clicada aqui, ó. A demanda selecionada vai passar aqui para dentro. Vou fazer esse aqui ficar no modo apenas de exibição, aqui em display mode, né, o modo de exibição. Eu vou colocar como view, display mode.view, e aí ele não vai deixar eu editar, e apenas eu vou conseguir, ó, quando clicar aqui em nova anotação, criando um novo formulário, adicionar a anotação. Beleza, essa anotação aqui eu vou fazer ela ficar do tipo múltiplas linhas, porque dá muito pouco espaço, caso eu queira digitar mais coisas. Vindo aqui nesse card e editando aqui o campo, eu consigo aqui, ó, já automaticamente mudar para editar para um texto de múltiplas linhas, ao invés de editar texto. Então eu troquei aqui, ficou aqui uma edição de múltiplas linhas, só vou reduzir um pouquinho a altura para caber na tela. Posso reduzir também um pouco o tamanho da fonte aqui, para não ficar tão grande esse título e sobrar mais espaço, então vou colocar 14. Esse aqui também vou colocar 14. Pronto. E até essa fonte aqui dessa caixa de entrada eu vou colocar aqui 16. Pronto. Agora, né, quando eu estou preenchendo a nova anotação, basta eu ter um local para salvar essa informação. É um botãozinho aqui de salvar. Então vamos colocar esse botão de salvar aqui nesse espaço que sobrou embaixo aqui dessa demanda. Não é muito bem localizado, mas depois você pode mexer aqui no visual para ficar um pouco melhor. Então vou colocar aqui esse botão. O texto dele vai ser salvar. Trocar a cor aqui para verde. Reduzir aqui um pouquinho o tamanho da fonte. 18. E esse botão então vai fazer o quê? Submeter esse formulário para enviar esse dado lá para o meu Excel. Então basicamente quando eu clicar no botão é um Submit Form, form anotação. Vamos fazer o teste de adicionar essa nova anotação. Então aqui, né, para o TEM 1088, a demanda 1088, né, eu vou clicar nova anotação, vou colocar aqui a nova anotação. Teste de adicionar nova anotação dentro do app. Salvar, submeteu o meu form e deve ter adicionado a anotação lá. O que eu tenho que fazer aqui é esconder esse form para eu voltar a ver as minhas anotações, né? Porque por trás dele tem uma galeria. Então, quando eu clicar em nova anotação, eu vou mostrar o form. Quando eu salvar, eu vou esconder o form. E para isso, nós vamos usar uma variável. Então, quando eu clicar aqui em nova anotação, eu vou criar uma variável local com a função updateContext, passando aqui o nome da variável. Então, lock mostra form, vou colocar como true, ponto e vírgula para chamar a função newForm. Já vou copiar essa fórmula porque ao salvar eu vou botar como falso. Então, clicando no form, no onSuccess, ou seja, quando o formulário é enviado que deu certo, eu vou transformar essa variável em falso novamente. Vou colocar aqui false. E essa variável lock mostrar form vai ser a variável que vai estar no visível do meu formulário. Ou seja, quando eu clico aqui, a variável fica true e o meu formulário é apresentado. Quando eu salvo, no onSuccess, a variável volta para false e o formulário fica escondido, tanto o formulário quanto o botão. Então, para isso, eu vou selecionar o formulário, o botão. Opa, não selecionou por aqui, vou clicar aqui pelo lado, pressionando Ctrl e selecionar os dois. E no visível dele, no parâmetro visível desses dois, eu vou botar a variável
que é o lock mostra form. Olha só. Agora, né, como a variável já está true, ele está mostrando. Eu vou fazer mais uma anotação aqui. Qualquer coisa, eu vou salvar. Vai submeter o form, a variável vai ficar falso e vai esconder aqui o meu formulário. Pronto, olha só, aqui nós temos já as anotações que foram adicionadas a essa demanda. Agora vamos salvar o app, publicar e ver funcionando lá de dentro do dashboard para a gente conseguir adicionar as anotações por lá, já vai ser possível. Então vamos lá, arquivo, salvar, publicar. Atualizando o dashboard aqui para buscar a nova versão. Vamos já prestar atenção naquele erro que estava aparecendo aqui, que a demanda era nula, ó, justamente esse erro por não ter nada selecionado. A hora que esse novo app vir aqui para dentro, ele já não vai acontecer mais, porque nós já tratamos lá na fórmula do filtro. Só esperar esse app aparecer. Ainda não puxou esse novo app, vamos dando umas atualizações, porque demora um pouco até refletir. Ó. Veja que já carregou o novo app, não deu mais aquele erro, e aqui eu consigo, ó, por exemplo, filtrar então, e adicionar uma nova anotação para essa demanda. Nova anotação, demanda 1029. Vou fazer uma anotação aqui, que era a classe eventos, comercial, comprador concluído. Então, eu vou anotar aqui. A demanda foi comprada, tudo certo. Chegará na semana do dia 17. Então, beleza, salvar. Salvou a demanda aqui para a demanda 1029, ó, salvou a anotação. Para outras não aparece nada. Quando eu volto aqui no 1029, tá aqui a anotação. Então, dentro aqui do meu dashboard, eu já consigo cadastrar novas anotações e visualizar as anotações que eu já cadastrei. É possível também aqui editar uma anotação, a gente pode fazer isso. A gente pode fazer a funcionalidade de excluir. Então, mas eu acho que não precisa nesse momento, porque a ideia desse app é mostrar como funciona essa integração e já foi mostrado aqui, criando um novo item. Quem sabe depois, no próximo vídeo, eu volto fazendo essas anotações aí, deixe nos comentários se você acha interessante. Agora eu vou devolver lá para o Pedro, para ele continuar o dashboard. Então agora, depois dessa aula que o Rudimar deu sobre como integrar Power Apps com Power BI, nós iremos aprender como parametrizar nosso dashboard para ser atualizado sem a necessidade de um gateway, ok? Então, aonde você publicou o seu dashboard, seja no meu workspace ou qualquer outro workspace, você clica nesse workspace, tá? E aqui, ó, nós temos sempre 3 guias, né? Todos conteúdo e conjunto de dados mais fluxo de dados. Vale ressaltar que todo relatório que você publica, você vai publicar um relatório e um conjunto de dados, ou seja, quando você publica o Power BI, ele carrega com ele, tá, essas informações para ser consultadas posteriormente. Ali é um banco de dados que ele está carregando junto com ele, tá? Por isso que quando você vai clicar em um gráfico, ele vai reproduzir as informações equivalentes àquela seleção, porque ele está consultando isso, né, no banco de dados, no dataset, no conjunto de dados, ok? Então você perceba que aqui em todos, né, eu tenho um projeto que é um relatório, tá? Se eu coloco o mouse em cima, ele aparece relatório, e aqui ele é um conjunto de dados, ok? Então eu sempre vou ter um para um aqui. Na verdade, eu posso ter vários relatórios com o mesmo dataset, tá? Porque uma vez publicado esse dataset, eu posso criar relatórios derivados dessa informação, dessa base já tratada, ok? Mas esse não é um tema para o vídeo, para este vídeo, né? Se você quer ver esse tipo de conteúdo, você não se esqueça de deixar nos comentários, que aí a gente faz com o maior gosto, ok? Então, viremos aqui em conjunto de dados. No projeto, vou selecionar aqui os 3 pontinhos e virei em configurações, ok? E perceba que aqui em conexão de gateway, olha só o que ele informa. Você não precisa de um gateway para esse conjunto de dados, porque todas as fontes de dados dele estão na nuvem, ok? Então, ele já está indicando, ele fala, ó, você não precisa, já está na nuvem, só usar. Porém, quando a gente vem aqui em credenciais da fonte de dados, ele fala, ó, só
fonte de dados não pode ser atualizada porque as credenciais estão inválidas, tá? Então, para cada arquivo que eu puxar do meu OneDrive, eu tenho que vir aqui editar a credencial, tá? Colocar no ALF2 aqui. E o tipo, se você está numa empresa, é o tipo organizacional. E aí, basicamente, ele vai pedir para você fazer o login para validar. Após isso, ele vai fazer uma conexão teste. Fez a conexão teste, ele já habilita aqui, ó, tá? Então, se você tem 5 arquivos, você vai ter que fazer para os 5, mas você só vai precisar fazer uma vez, tá? E ele já saiu aquele erro, já habilitou. Então, agora, ele já está puxando esse dado diretamente da nuvem, o gateway está habilitado. Para a gente fazer o teste, só eu vir aqui, ó, e pedir para atualizar agora. Perceba que ele não vai reclamar nenhum erro, e sim, ó, ele vai começar a atualizar. E aqui, ó, perceba que ele já atualizou, porque o horário já mudou aqui, ó, 17h51, tá? Agora a gente vai fazer isso de uma forma automática, porque imaginem que todo dia eu vou receber uma base nova. E essa base nova, ela tem que alimentar esse Power BI. E por mais que esteja na nuvem, eu vim aqui todo dia e clicar nesse botão é um trabalho, e todo trabalho repetitivo a gente gosta de automatizar. Então, para isso a gente vai usar o Power Automate. Nós iremos criar um fluxo, tá? E esse fluxo, ele vai ser um fluxo de nuvem automatizado, ok? Eu vou dar um nome aqui, atualização relatório, tá? Atualização relatório. E aqui eu vou utilizar o seguinte gatilho, quando eu posso filtrar aqui, ó, OneDrive for Business, tem que ser o for Business, tá? Porque tem o OneDrive convencional e tem o for Business, ó. Esse daqui, por exemplo, é o convencional, que a gente quer o for Business quando um arquivo é modificado, tá? Quando um arquivo é modificado. Ou seja, toda vez que ele for modificado, eu vou entender que ali, vou assumir que ele recebeu um conteúdo novo, e aí já vou pedir para ele fazer essa atualização. Então, estou criando aqui, e aí eu tive que acabar refazendo esse fluxo, porque eu selecionei o do OneDrive, era do OneDrive for Business. Bati tanto nessa tecla e acabei selecionando errado, mas aí eu deletei aqui, tá? Eu deletei e selecionei o gatilho correto, que é do OneDrive for Business, tá? E agora ele pede o que? A pasta onde esse arquivo está alocado. Nesse caso, ele está alocado aqui no meu root mesmo, tá? Ó, eu não tenho nenhuma pasta após o root. Então, vou selecionar aqui o root. Se o seu arquivo, no caso, estiver em alguma outra pasta, aí você, dentro do root, você vem explorando aqui nas setas até localizar a sua pasta, tá? Então, vou selecionar aqui meu root. E aqui eu tenho algumas informações, né, opcionais, que é se eu quero incluir subpasta, inferir tipo de conteúdo e tal. Isso daqui não vai influenciar em nada na nossa automatização. E a outra etapa, perceba, a gente vai fazer uma automatização com apenas 2 etapas, ó. A primeira a gente já selecionou. E a segunda, essa daqui, ó. Power BI atualizar um conjunto de dados, tá? Então ele vai pedir qual que é o workspace. O meu workspace é o projeto colaborativo, tá? Onde está esse relatório publicado. E o conjunto de dados, ele pedir qual o conjunto de dados. Vou selecionar aqui que o meu conjunto de dados é esse projeto, tá? Então, acabou. Tá aqui, automatizamos. Nunca mais a gente vai precisar vir aqui de forma manual e clicar aqui. Ou seja, toda vez que ele receber um novo dado, ele vai assumir que aquela informação foi modificada e vai disparar uma solicitação de atualização para o Power BI. Salvei, tá? Agora a gente pode testar isso na prática. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo. Eu vou colocar no modo escuta aqui, né? Para ele testar manualmente. Ele vai ficar aguardando eu fazer algum tipo de modificação. Então vou aqui, ó, entrar aqui na base demandas, tá? No próprio Excel Online mesmo. E vamos lá na última informação dessa base. Vamos lá. Vamos até a última aqui. Aqui. Tá, 994, tá? Então eu vou copiar essa informação. Vou copiar, vou colar e aqui eu vou modificar só esse último aqui. Colocar 89, só para, né?
Então, inserir uma nova linha, tá? Inserir uma nova linha, a partir desse momento, o Power BI, o Power Automate, ele vai ter que reconhecer que eu alterei esse arquivo, e ele já reconheceu, olha só, seu fluxo foi executado com êxito, então ele já reconheceu que eu alterei o arquivo, recebeu nova informação, ou recebeu nova informação, ou deletou alguma informação, tá? E aí, disparou uma solicitação de atualização para o meu dataset. E aqui, agora, ó, perceba, tá 1751, já mudou, 1756. Então essa informação agora ela está atualizada. Assim que eu recebi uma nova informação, ele disparou esse gatilho para o meu Power BI atualizar o meu relatório. E agora eu tenho um relatório novo em folha, né, com as informações atualizadíssimas, tá? Então é isso, perceba a riqueza desse conteúdo que a gente trouxe hoje para vocês. Vocês aprenderam a direcionar base local para a nuvem, aprenderam a integrar o Power Apps dentro do Power BI, porque tem outras formas de integrar o Power Apps com o Power BI, mas hoje vocês aprenderam como trazer o Power Apps para dentro do Power BI com o mestre Rudimar, incontestável a aula dele. Depois eu ensinei como parametrizar esse dataset para configurando o gateway da nuvem, que é assim que a gente chama, para ele poder para você conseguir fazer atualizações, tá? Sem depender de um gateway instalado na sua máquina. E depois disso a gente aprendeu a automatizar essa atualização toda vez que essa base receber alguma modificação, ele já dispara para o Power BI uma solicitação de atualização. Se você curtiu esse vídeo e esse modelo colaborativo, se vocês querem ver outros vídeos, deixem temas nos comentários. Não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei, se inscrevendo no meu canal e no canal do Rudimar, fortalecendo ambos os canais. Vocês estarão nos ajudando demais e fiquem atentos para novos conteúdos com uma determinada frequência, tanto no meu canal quanto no canal do meu parceiro Rudimar. No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!